Bom sábado. Muito bom estarmos juntos na presença de Deus, amém? Pedi ao Henrique para colocar a tela. Só um recadinho, acrescentando, no dia 31 de dezembro, às 18 horas, as primeiras 100 famílias que chegarem vão receber um presente, ok? Às 18 horas, as primeiras 100 vão receber um presente preparado com muito carinho. Amigos, antes de abrir a palavra de Deus, nós sempre gostamos de lançar os 10 dias de oração em dezembro. E pela graça de Deus, nós estamos lançando hoje para você se preparar para esses 10 dias, que acontecerá na quinta-feira após o carnaval, ok? Dia 19 ao dia 28 de fevereiro, receberemos nos primeiros 4 dias o pastor Valdecir Lima e a Creriane Lima. Creriane vocês conhecem, né? Apresentadora do 180 graus. Pastor Valdecir Lima, autor de diversos hinos que você conhece e canta. Pastor Gilmar Batistotti, da TV Novo Tempo, vai fazer os últimos dias. E no meio entrará o pastor Itaniel Silva, que foi pastor da Igreja Central de Curitiba, o NASP São Paulo, e aposentou recentemente na Igreja Central de Brasília. Então, faça planos, já coloque na sua agenda, para que você possa estar conosco os 10 dias para a honra e glória de Deus, amém? Esse ano, nós falamos aqui diversos assuntos, claro que construídos buscando atender às necessidades da igreja, que a gente vai percebendo em nossas visitas. E a gente trabalhou sobre família, a gente trabalhou sobre doutrinas, sobre identidade. Nós trabalhamos e estudamos o livro de Atos, alguns sábados dedicando ao estudo de Atos, e ali trabalhamos diversos assuntos, desde missão, derramamento do Espírito e assuntos recorrentes no livro de Atos. Trabalhamos, por último, uma série que buscamos o crescimento em Cristo. E hoje, eu quero trabalhar algo que leve eu e você a olharmos para trás. A gente encerra um ano, e esse de fato é o meu último sermão de sábado. Amanhã eu vou pregar ainda, no dia 31 estarei com vocês também, mas hoje é o meu último sermão de sábado, e eu quero convidar você a olhar para trás. Se você parar para pensar e refletir um pouco sobre a sua vida, você vai perceber que a sua vida poderia ser descrita como um caminho, uma caminhada, um percurso. Você talvez já está nesse caminho há muitos anos. Você, esse ano, percorreu parte desse caminho. Mas há algo muito interessante no caminho que você percorre, que eu percorro. Primeiro é que o caminho não é igual para todos. O caminho não é igual o tempo todo. O caminho, ele passa por muitas questões. Nem sempre o caminho é plano, nem sempre o caminho é reto. Nem sempre a gente passa nos mesmos lugares. A estrada muda, o terreno muda, o clima muda e nós mudamos juntos. Às vezes a gente passa por colinas, às vezes a gente passa por desertos. E assim é a nossa vida. Um caminho com estações, com circunstâncias. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente vai fazendo essa analogia, a gente pode muito bem falar, de fato, existiram momentos de alegria, existiram momentos de decepção, existiram momentos de luta, porque assim é a vida. E talvez você, quando olha para trás, e especialmente essa manhã, eu quero que você olhe para o seu ano.
Você talvez esteja celebrando ao Senhor, porque o ano de 2025 foi um ano de verdadeiras conquistas. Na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida emocional. Pedi para baixar um pouquinho o retorno, que eu acho que está dando uma microfonia. Diversas circunstâncias que você celebra. Talvez na sua casa, você conseguiu receber um ente querido, um novo membro, um filho, um genro, uma nora. Mas talvez essa manhã eu esteja falando para pessoas que em 2025 viveram verdadeiras lutas. Momentos de tensões, momentos de luto, momentos de perdas, momentos de tristeza. Uns sorriem, outros choram. Outros respiram tentando entender os porquês da vida. É por isso que esta manhã eu quero convidar você a olhar para trás. E eu quero convidar que você vá comigo no livro de Deuteronômio. Nós vamos ler o capítulo 8 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 4. Um texto escrito para uma nação que estava no fim de um ciclo, no fim de uma jornada. Um texto escrito para uma nação que tinha caminhado 40 anos no deserto. Na verdade, se você analisar o texto, você vai perceber que Moisés escreveu esta mensagem para a nova geração. Porque muitos haviam perecido no deserto. Muitos haviam deixado ali o deserto, haviam morrido por muitos fatores, dentre eles incredulidade, desconfiança. E Moisés escreve, amigos, esse texto. E eu diria, o livro de Deuteronômio é um livro fantástico. Ele, diferentemente do que muitos entendem, por ser um livro de despedida, o livro de Deuteronômio é um livro de preparação. Preparação para o que viria no futuro, a entrada em Canaã. Um livro histórico, legislativo e um livro exortativo que Moisés escreveu para esta nação. Vamos ler. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Estou lendo da Nova Versão Internacional. Durante esses 40 anos, para humilhá-los e por vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante esses 40 anos. Amém? Lembrem-se de como o Senhor, teu Deus, os conduziu. Moisés aqui convida a nação de Israel a se lembrar. Moisés convida aqui a nação de Israel a recordar. Por que Moisés faz esse pedido? Porque, amigos, a maneira como nós entendemos o passado, a maneira como nós interpretamos o passado, influencia a maneira como nós vivemos no presente e viveremos no futuro. O passado está intimamente ligado ao presente e ao futuro. Aquele que se esquece como Deus agiu, ele se afasta de Deus. Aquele que se esquece e que esquece as obras de Deus, o que Deus fez, o que Deus faz, do que Deus preservou,
É sempre, amigos, o esquecimento o primeiro passo para que nós possamos nos distanciar do Senhor. É por isso que Moisés diz para a nação: olhe para o passado. É por isso que nós, usando o texto, nós mais uma vez olhamos para a nossa vida e eu digo para você: olhe para a sua vida, olhe para o seu passado, olhe para o seu ano. Não importa como ele foi, olhe. Porque quando esquecemos, quando não olhamos, quando não interpretamos da forma correta, isso gera em nós, eu disse, um distanciamento e uma ingratidão. É por isso que Moisés, ele diz para o povo: olhe para o passado. Amigos, quando a gente revisita o nosso passado da forma correta, nós vamos perceber que Deus esteve conosco em todo o tempo. Amém? Quando a gente olha, não importa as circunstâncias, não importa os problemas, não importa as dificuldades, não importa os nãos. Quando a gente olha para o passado com os olhos espirituais, nós compreendemos que por maiores que tenham sido os desafios, Deus esteve conosco em todo o caminho. É por isso que Deus diz: lembre, e a palavra lembrar aqui, o verbo lembrar, ele é muito mais do que nostalgia, ele é muito mais do que saudade, ele é pedagógico. Quando Deus diz lembre, Ele está dizendo: reinterprete a sua vida com os olhos espirituais. É como se Deus dissesse: releia sua história à luz da minha presença. Olhe para 2025, olhe para as suas percas, olhe para as suas vitórias, olhe para as suas conquistas, olhe para o seu luto com os olhos de Deus, porque se assim você fizer, você vai reconhecer como Moisés: lembre-se de como o Senhor teu Deus tem guiado a tua vida. Que Deus maravilhoso, amigos, que Deus poderoso, o Deus que guiou Israel por 40 anos, também guiou você por este ano e até aqui, em nome de Jesus. Amém? Uma curiosidade do texto, eu gosto de ir olhando o texto. O texto diz: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho onde? Por todo o caminho onde? No deserto. Deus conduziu em um lugar que a nação de Israel havia passado 40 anos. Um lugar onde a nação de Israel estava circulando. Um lugar onde a nação de Israel havia caminhado em círculos por mais de 40 anos, na mesma areia, vendo a mesma paisagem, enfrentando os mesmos desafios, acordando sob o mesmo sol abrasador. Mas é curioso que, amigos, aqui há algo maravilhoso. Há algo que, quando a gente olha a palavra deserto, quando a Bíblia traz e discute a palavra deserto, sim, em alguns momentos ela fala que deserto é um ponto geográfico no mapa, no mundo. Mas deserto é muito mais do que um ponto geográfico. Quando a gente olha para a Bíblia, deserto é um estado, deserto muitas vezes é uma estação, deserto muitas vezes é uma circunstância, deserto muitas vezes é um processo, deserto muitas vezes é um método que Deus permite em nossa vida para nos formar. Em outras palavras, quando Moisés diz: olhe para o passado, Moisés sim reconhecia que a nação de Israel no passado tinha sim enfrentado problemas, dificuldades, lutas no deserto, que levou inclusive eles a uma incredulidade e dúvida de Deus. Mas Moisés, quando traz e aplicando a nós, amigos, nós podemos perceber que muitos de nós em 2025 passamos por momentos de deserto, momentos de luta, momentos de perca. E é curioso, amigos, que o texto ainda acrescenta: eles passaram pelo deserto, e diz, para humilhá-los e pôr vocês o quê? A prova. Deus os conduziu pelo deserto e Deus permitiu que você passasse por provas.
para humilhá-los. É claro que num entendimento simples, a gente pode entender que a palavra humilhar, passar por prova, parece que Deus é insensível, desumano. Claro que nós não devemos cair na artimanha de achar que os problemas da vida são ações de Deus. Os problemas da vida são permissões de Deus. Os desertos da vida são permissões de Deus. E Deus usa o deserto para quê? Para nos formar. Deus usa o deserto para nos transformar. Deus usa o deserto para nos mostrar que nós não temos nada. Nós não podemos nada, nós não temos no deserto previsibilidade de nada. Deus permite que a gente passe pelo deserto, que as coisas fujam do nosso controle, para nos levar a uma dependência e a uma entrega, para nos levar a uma transformação espiritual. Por isso, talvez em 2025, Deus te levou por um caminho desafiador. Deus te levou a um deserto. Deus te levou a perdas, Deus te levou a lutas, Deus permitiu que não viessem sobre você, Deus permitiu que você passasse por uma circunstância, não foi por maldade, foi por graça, porque Ele disse, Ele vai passar, Ele vai ser transformado, mas muito mais do que isso, Deus, Ele diz para nós, no deserto talvez você não viu milagres extraordinários, mas no deserto eu caminhei com você. Deus caminha no deserto. O deserto, amigos, revela nossas fragilidades, nossos medos, nossas expectativas não cumpridas, nossos ídolos escondidos, nossa tendência de tentar controlar tudo. O deserto expõe, forma, molda, amadurece. Mas o deserto, olha aqui para mim, ele revela quem é Deus. É no deserto que nós descobrimos a fidelidade de Deus para conosco. Por quê? Porque Deus não nos abandona. Deus cuida de nós. Deus está do nosso lado. Por isso, olha para mim, meu amigo, minha amiga. Se você em 2025 passou por desertos, se você em 2025 passou por circunstâncias, se você em 2025 passou por e perdeu pessoas, coisas, você em 2025 não teve o que comemorar, comemore, porque Deus, Ele caminhou com você. É curioso, amigos, que enquanto estamos no deserto, nós não vemos milagres extraordinários. E foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Talvez na vida, talvez nas demandas, eles não viram Deus agindo, mas Deus esteve com eles. No Egito, é curioso que quando a gente olha para a nação de Israel, no Egito Deus realizou grandes milagres, sim. Deus realizou grandes coisas, sim. Deus realizou milagres extraordinários. No Egito, Deus lutou por Israel. No deserto, Deus andou com a nação. No Egito, Deus abriu o mar. No deserto, Deus abriu cada dia. Mais uma vez eu repito, curioso que os milagres do deserto não foram extraordinários, espetaculares. Os milagres do deserto, eles foram constantes. Talvez você até mesmo não tenha passado por nenhum deserto. Talvez você até mesmo não tenha presenciado grandes coisas na sua vida. Mas Deus esteve com você na sua constância. Deus esteve com você. Deus talvez não mudou o cenário. Deus manteve você de pé. Muita gente, meu querido amigo, em Israel esqueceu-se do Senhor. Muita gente não mais acreditava em Deus. E Moisés diz, lembre-se,
Lembre-se. E nesse contexto, Moisés ele insere 3 milagres maravilhosos: o maná, a roupa que não envelheceu e os pés que não incharam. 3 milagres. Milagres que foram constantes, não extraordinários. Mas você pode dizer, pastor, mas o maná. Não, o maná caía todo dia. Durante 40 anos, eles se acostumaram. Constância. Deus diz, através de Moisés, lembre-se do Senhor, olhe para trás, olhe para o seu dia a dia, olhe para a sua normalidade. E reconheça que Deus esteve cuidando de você, primeiro com o maná. Amigos, eu repito, se no deserto Deus expõe nossa fragilidade, no deserto Deus cuida de nós por meio de sua fidelidade. O deserto também, pode servir como o tempo ao todo da nossa vida, não simplesmente como problemas, porque deserto no mundo de pecado é deserto. Deus no mundo de pecado expressa a sua fidelidade, e Moisés diz: Deus enviou para você o maná. Todo santo dia caía o maná, provisão diária. Ele sustentou com maná que você não conhecia. O maná, amigos, é a resposta de Deus à minha e à sua necessidade. O maná representa a nós estamos com fome e Deus nos alimenta. Não com um alimento simples, mas com um alimento que de fato nos sustenta. Se você olha para a sua vida passada e não reconhece grandes coisas, Deus esteve sustentando você. Deus esteve cuidando de você. Deus realizou milagres constantes na sua vida, que você talvez não reconhece, que você talvez não presencia. O maná, amigos, é a lembrança diária de que Deus sempre tem caminhos que nós não imaginamos. O povo não conhecia, o povo não sabia o que era maná, mas o maná caiu. O maná era suficiente, não sobrava, não faltava, era a porção certa para o dia certo. Deus estava ensinando a Israel e a nós que viver não é acumular, viver é confiar. O maná caía todos os dias. Milagres discretos acontecem todos os dias. Você se levantou hoje. Se você se levantou hoje, você se levantou por toda a sua vida. Você não passou fome. Maná, milagres constantes. Deus sustentou você, mesmo que você não tenha percebido. Olhe para trás. Lembre-se como Deus tem te guiado. Houveram percas? Sim. Houveram dificuldades? Sim. Talvez houveram conquistas? Sim. Mas foi Deus que te sustentou. O segundo milagre, as roupas que eles usaram não envelheceram. Eu fico pensando, não é? 40 anos e eles usando a mesma roupa. Eles talvez não perceberam que os anos se passaram e as roupas não se envelheceram. O tempo passou e eles não perceberam que eles não precisaram de roupas novas, porque as roupas não o quê? Acabaram. Um milagre da preservação. Deus preservou a nação de Israel. Deus preservou a vida de Israel. Talvez você chegou até aqui porque Deus cuidou da sua saúde. Talvez você chegou até aqui porque Deus cuidou do teu casamento. Talvez você chegou até aqui porque Deus cuidou da sua saúde emocional. Deus cuida, amigos. Algumas coisas não se desgastam, não porque você foi forte, mas porque Deus cuidou de você. A roupa não se desgastou, porque Deus havia cuidado. Preservação silenciosa é tão milagrosa quanto a provisão visível. E o terceiro milagre, os pés não incharam. O texto diz: o teu pé não inchou nestes 40 anos.
40 anos caminhando onde, amigos? No deserto. 40 anos caminhando sob areia quente. Os pés não incharam. Isso aqui significa força. Isso aqui significa resistência. Isso aqui significa que o Deus nosso, Ele não apenas sustenta, Ele nos fortalece. Talvez você não sabe como você chegou até aqui, diante das suas lutas. Mas Deus te deu força. Os teus pés não incharam. Você chegou aqui. A força que vem de Deus é mais profunda que a força humana. Não é força de ânimo, nem de motivação, nem de técnica emocional. É graça, é presença, é sustentação divina. No deserto, Deus sustentou o povo com maná. No deserto, Deus preservou suas roupas. No deserto, Deus fortaleceu os seus pés. Mas há uma lição ainda maior que Deus está querendo dar para o povo. Que Deus está querendo dar para você. Olha, você passou por desertos. Você passou por dificuldades. Olha, você teve conquistas. Aí Moisés diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Moisés estava querendo dizer: olha, não foi só milagre, não foi só cuidado, existe algo ainda maior. Moisés está revelando para o povo que o maior milagre não foi o maná, o maior milagre não foi a roupa preservada, não foi os pés que não incharam. O maior milagre foi a presença de Deus. Meu querido amigo, minha querida irmã, o deserto foi o ambiente onde Deus ensinou a Israel que a vida é muito mais do que conquistas. A vida é muito mais do que produções. A vida é muito mais do que o que produzimos, o que acumulamos, o que controlamos. Moisés está dizendo que a verdadeira vida é sustentada por algo maior do que necessidades físicas, necessidades emocionais. Moisés está dizendo para o povo algo muito mais profundo. Talvez você, ao olhar para 2025, você olhe e veja problemas. Talvez você, ao olhar para 2025, você olhe e veja conquistas. Ao você olhar para 2025, você vê percas. Ao olhar para 2025, você vê ganhos. Ao olhar para 2025 ou para a sua vida, você vê derrota. Para olhar para 2025, talvez você veja vitória. Deus está querendo dizer para Israel, para a nação de Israel, amigos, e para mim e para você, que a vida é muito mais do que as coisas. A vida é uma vida de dependência de Deus. Nem só de pão, nem só de problemas, nem só de coisas, mas da palavra de quem? De Deus. É curioso ainda, falando do texto, eu, claro, falei mais do deserto, mas Moisés aqui, no decorrer do texto, ele mistura deserto com prosperidade. E no verso 12 ele diz: não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Verso 17, não digam, pois, no coração, a minha capacidade, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza. Antes, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Prosperidade. Em outras palavras, Moisés, ele começa dizendo: olhe para o caminho, olhe para o deserto, olhe para as suas lutas. Mas ele também diz, para eu e você que talvez não tenhamos lutas, não tenhamos tido grandes percas,
Olhe para o passado, olhe para as suas conquistas. Não foi você. Ou você não esteve só em nenhum desses momentos. Deus esteve com você. E aqui há uma lição, meu querido amigo. Ele nos mostra que no deserto e na prosperidade precisamos aprender a viver em dependência. Porque em ambos nós temos e enfrentamos perigos. Quando olhamos para o ano que passou, a verdade é que cada um de nós caminhamos por uma estrada diferente. Alguns caminharam por desertos, tempos de provação, noites longas, orações e respostas. Outros caminharam por momentos de glória. Muitos de nós experimentamos os dois momentos. Aqui eu deixo um conselho, quer você tenha vivido nos desertos, quer tenha vivido na prosperidade. Você precisou da graça de Deus para chegar até aqui. E ainda precisará dela para continuar em nome de Jesus. Por isso, a vida é um caminho. A vida é uma estrada. A vida é um percurso. E Deus está dizendo para mim e para você: você precisa aprender a viver comigo. Você precisa aprender a se depender de mim. Você precisa aprender a andar comigo. Você precisa aprender a estar comigo, não só de pão, não só das suas necessidades. Todos nós precisamos aprender dependência. Dependência quando falta, dependência quando sobra, dependência quando choramos, dependência quando celebramos, dependência quando o pão é pouco, dependência quando a mesa está cheia. Porque no fim das contas não é o deserto que nos derruba, não é a prosperidade que nos sustenta, é Deus. Sempre foi Deus, sempre será Deus. Jesus relembrou essas palavras: não só de pão vive o homem. Porque ele estava dizendo, a vida não é só de pão, a vida é de fidelidade. A vida é de dependência. A vida é de entrega. Deus diz para Moisés dizer para o povo, e Moisés diz: lembre-se do deserto? Não. Deus diz para Moisés dizer para o povo: lembre-se da fome? Não. Lembre-se do luto? Não. Deus está dizendo, através de Moisés: lembre-se como quem? Lembre-se como o Senhor o conduziu. Todo caminho, toda estrada, é a mão de Deus nos conduzindo. É a mão de Deus nos guiando. É a mão de Deus nos fortalecendo. Repito, esse é o meu último sermão de 2025, no sábado. Eu pergunto, como foi o seu caminho até aqui? A mão de Deus esteve com você. Reconheça isso. A mão de Deus esteve te fortalecendo. Olhe para cada circunstância com os olhos de Deus. Deus caminhou com você. Eu termino com 2 textos. Um muito conhecido. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos o modo como o Senhor nos tem conduzido. Esse outro texto: não rejeitemos, pois, nossa confiança, mas tenhamos firmeza, mais firme que nunca. Até aqui nos ajudou o Senhor e nos ajudará até o fim. Olhemos aos marcos miliares que nos recordam o que o Senhor tem feito para nos confortar e salvar da mão do destruidor. Conservemos sempre vivas na memória todas as ternas misericórdias que Deus tem tido para conosco. As lágrimas por Ele enxugadas,
as dores que suavizou, as ansiedades que desvaneceu, os temores que dissipou, as necessidades que supriu, as bênçãos que concedeu, e fortalecemo-nos assim para tudo quanto nos aguarda no restante de nossa peregrinação. Deus caminhou conosco. Recentemente, um amigo compôs uma canção. Eu vou pedir ao Henrique para colocar o coro para mim. Era a mão de Deus. Pedi os meninos para ensaiar e cantarem ela aqui. Venha para cá. Enquanto canta, eles vêm. Eu quero ensinar o coro para que você possa cantar junto com a gente. A música diz assim, ó. Dá o tom para mim. O coro. Era a mão de... Vamos lá. Era a mão de Deus ali. É assim, ó. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, chegando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus. Mais uma vez, repete. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. De um acidente que você nem viu, era a mão de Deus ali. Aquele dia que você chorou, mas insistiu, era a mão de Deus ali. Quando a prova foi difícil, mas você sorriu, era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Deus não nos abandona, Deus cuida, Deus fortalece, Deus caminha conosco. Aquela porta intransponível que enfim se abriu, era a mão de Deus ali. Aquilo que era impossível, mas que se cumpriu, era a mão de Deus ali. Aquele sonho que se transformou em frustração, era a mão de Deus ali. Aquele sim tão esperado que virou um não, era a mão de Deus. Vamos cantar juntos? Cante, era a mão de Deus. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Esse é o nosso Deus, amém? Se você crê que Ele conduziu sua vida até aqui, fique em pé e continue se entregando a Ele. Continue fortalecendo a sua vida. Ele carregou você até aqui com as suas lutas, com as suas bênçãos, com as suas percas e com as suas vitórias. Cante junto, era a mão de Deus. Diga para o Senhor e cante fortalecendo a sua fé. Era a mão de Deus, era a mão de Deus,
te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Só a igreja. Era a mão de Deus, te guiando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Querido Deus, aqui estamos, Senhor, na Tua santa presença. Aqui estamos, Senhor, com a nossa vida. Aqui estamos com as nossas lutas, as nossas derrotas. Aqui estamos, talvez chorando, porque gostaríamos de ter junto conosco pessoas que amamos. Mas conseguimos, Senhor, ver em toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada, que a Tua mão esteve conosco. A Tua mão nos fortaleceu, a Tua mão nos abraçou, e a Tua mão continua segurando a nossa mão, para que continuemos a caminhada, nos preparando para a volta de Jesus. Louvamos a Ti também, Senhor, pelas conquistas, pelas vitórias. E queremos pedir que possamos entender que não é só de conquista, não é só de derrota, não é só de pão, mas é na dependência do Senhor que a gente precisa viver, entregando, confessando e sendo fiel ao Senhor, apesar de qualquer circunstância. Abençoe o nosso sábado, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue conduzindo a sua vida. Bom sábado e até mais tarde.